Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 7. Quando o errado parece certo e a gente nem percebe. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou o Renato. E eu sou a Paula. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje chegamos ao capítulo 7 de Provérbios. E desde já eu quero agradecer as mensagens de carinho que a gente tem recebido, os comentários que vocês estão deixando aqui. Eles nos edificam ainda mais e são testemunhos de que Deus está cuidando de cada um de nós de um jeitinho especial. E dessa vez, o capítulo de Provérbios, o capítulo 7, ele vai trazer uma reflexão contra a sedução. E não é só no sentido físico ou sexual. E hoje é um alerta, né? Sobre tudo que nos afasta do propósito de Deus. Mesmo que venha com palavras bonitas, aparência agradável, clima envolvente, né? Hoje a gente vai aprender um pouco a ficar mais ligado. Vamos à leitura? Vamos lá. Provérbios, capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para os moradores e as moradas da morte. Amém.
Palavra. Dá até um medo, né? De pensar que a gente às vezes pode cair nessas tentações. E repara que o início do capítulo, né, já dá o tom, né? Guarda as minhas palavras como a menina dos teus olhos. Salomão está dizendo: a sabedoria precisa ser protegida com todo o cuidado, como a parte mais sensível do nosso corpo. E você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Tem várias palavras, né, que a gente ouve falando, guarda as minhas palavras como a menina dos teus olhos. E realmente, né, como é uma parte sensível. E a palavra de Deus também, assim, você tem que guardar com muito, muito zelo. E ele fala dentro do coração mesmo, né? E sabe por quê? Porque o mundo vai tentar nos seduzir o tempo todo, com elogios, promessas, com atalhos, mas por trás disso pode estar a destruição. Se a gente não tiver zelo em guardar a palavra a palavra de Deus no nosso coração, com certeza a gente pode cair num caminho sem volta, né? E assim, nesse texto, né, a mulher imoral representa qualquer proposta que nos afasta da vontade de Deus. Lá no versículo 21 diz: E ela é persuasiva, com palavras suaves o seduziu, com lisonjas o atraiu. O jovem não caiu à força, ele foi convencido. Sim, e com ótimos argumentos, né? E volta aquela coisa que os. Sim, bastante gente fala, né? Falar os homens, mas não é só os homens, né? Bastante gente fala, é porque a carne é fraca, é porque eu não aguentei. E não é só em relação à questão, né, de uma traição no casamento, tudo. Isso aí é em relação às drogas, né? Ao vício, ao álcool. Assim, mas eu bebi hoje mesmo, porque hoje foi um dia terrível, ninguém merece, né? E não adianta. Sempre vai ter alguém que vai seduzir a gente para fazer alguma coisa errada, para convencer a gente que aquilo ali, não tem problema, é só uma vez, né? E é complicado. E sabe o que me chamou a atenção? Quando o texto diz que ele não sabia que isso lhe custaria a vida, né? Porque só parecia mais uma curtição, só mais uma escolha pessoal, mas na verdade era uma armadilha mortal. A gente vê muitos casos dos jovens, né? Principalmente tá na moda do narguile, né? E assim, não, mas é só pra curtir. Não, não dá nada. Cigarro eletrônico, pode, né? Nem sei como é que chama aquilo lá. Eles chamam de pod. E não é o podcast, hein, gente? É outro Isso, pod. isso não pode, tá, gente? Pode, não pode. E é complicado porque parece atraente, né? Não deixa aquele cheiro ruim de cigarro, mas também é ruim, gente. E assim, às vezes vai trazer um problema de saúde para você que talvez lá na frente seja irreversível, né? E não vamos cair nas tentações, gente. Pede muito para Deus sabedoria. Eu tenho certeza que o caminho que os seus pais, né, alguém, os seus avós, seus tios, eles te mostraram o caminho certo. Então a gente precisa ter muito cuidado para não se desviar, gente, não cair nisso que parece só uma curtição. Isso vale para relacionamentos, amizades, né? Decisões que a gente toma no impulso. Tem coisa que parece boa, mas afasta a gente da presença de Deus. Por isso é importante guardar a palavra no coração. Ela que nos protege, que nos mostra o perigo antes que seja tarde. Né? Então vamos para a pergunta do dia? Vamos lá. A pergunta de hoje é: o que tem me seduzido de forma silenciosa e constante, mas que está me afastando da paz que só Deus pode me dar? Nem tudo que parece bom é bom de verdade. Peça ao Espírito Santo discernimento para não cair em discursos bonitos que levam a caminhos de morte. E bora pro desafio? O desafio qual é hoje? O desafio de hoje é assim: se você tem dado espaço a alguma tentação ou influência errada, reconheça isso
é muito difícil a gente reconhecer, né? E então, assim, fala isso para Deus, né? Se puder, se você tiver alguém da sua confiança que possa te ajudar, fale com essa pessoa também. É difícil a gente reconhecer os nossos erros, é difícil a gente reconhecer que a gente está indo pelo caminho errado, mas você sabe aquilo que tem te afastado da presença de Deus, te tirado ali do momento de paz. Tem alguma coisa que a gente faz que a gente sabe que é errado. Eu vou falar por mim, tá? Eu gosto muito de jogar joguinho no celular, nos meus tempos livres, né? E quando eu percebo que eu tô muito tempo naquele joguinho, joguinho bobo, tipo, é, é Candy, é Candy, Candy Candy Crush, Crush, é Tetris. Tetris, assim, qualquer joguinho de quebra-cabeça, qualquer coisa. Quando eu percebo que eu já tô muito viciada naquilo, eu já desinstalo. Porque eu sei que aquilo ali tá roubando a minha paz. Eu deixo de fazer coisas que eu preciso de verdade, eu fico procrastinando coisas, porque eu fico pensando, ah, só vou passar mais essa fase. Ah, só vou passar 3 fases agora. Ah, só vou passar 5 fases agora. E assim, tem gente que é claro, né? Se você não trabalha, tudo é bom você ter assim um momento para você distrair a cabeça, tirar a mente dos problemas, tudo. Não vou falar que é errado, né? Você ter um momento para você o ócio também, né? Aquele momento que você não faz nada, que você tira para você. Faz bom para a saúde mental. Só que se você estiver percebendo que isso está impedindo você de fazer coisas que você deveria estar fazendo por sua obrigação, aí tá errado, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas simples do dia a dia, né? Tipo assim, cuidar do seu quarto, arrumar sua cama, coisas básicas, né? Ou mesmo estudar para uma prova, ou ir buscar um curso para você estudar, se aperfeiçoar, para você ficar só na internet, nas redes sociais, no Instagram, você fica viciado em ficar passando lá para cima o negocinho. Então, gente, se você tiver alguma dificuldade, né, eu busquei essa solução para mim, desinstalar, né? Agora você procura, né, se for alguma coisa, você não quer comentar com ninguém, fala com Deus, mas se você quiser, comenta com seu líder de jovens, comenta com uma pessoa que é próximo a você, que o seu pastor, né, é, se alguém for de outra religião que estiver ouvindo também, procura o seu líder espiritual, porque assim, todos eles querem o nosso bem. Então a gente precisa, o quanto antes, se desvencilhar, sabe? Sair dessas coisas que afastam a gente do caminho de Deus. E vamos orar juntos? Vamos lá, Renato? Vamos orar. Senhor, livra-nos da sedução do pecado. Abre os nossos olhos para os caminhos que parecem bons, mas nos afastam da tua vontade. Ajude-nos a guardar a tua palavra como a menina dos nossos olhos. Queremos viver com sabedoria e não cair nas armadilhas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E obrigada por ouvir mais esse episódio com a gente. E que o Senhor te revista de discernimento, força e sabedoria. E se esse episódio falou com você, compartilha com mais alguém. Continue fazendo os comentários. Se você quiser comentar algum testemunho, que nem eu acabei de falar, que a minha estratégia é desinstalar as coisas que me afastam de Deus do celular, né? Se você tiver alguma estratégia, se você já passou por alguma situação, compartilha. As nossas experiências, elas ajudam outras pessoas, né? A lidar com as dificuldades também. E você que ainda não segue, né, nossas redes sociais, né, procura lá, vai estar nos comentários, a rede social, curte, compartilha, segue, né, a gente. E se tiver alguma opinião sobre o que está acontecendo, algum testemunho, igual a Paula comentou aqui, vai lá e comenta, né? Porque isso aí também vai dando forças, não somente para a gente, mas para todo mundo que está acompanhando lá a nossa página, acompanhando, né, no YouTube. Então, você que ainda não segue nossas redes sociais, segue, compartilha,
Manda para alguém que você ama, que você quer que seja edificado também, tá bom? E com certeza amanhã tem mais, né, Paula? Amém! Até amanhã. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast, por ouvir ao podcast.